Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse daqui a gente vai estudar as corretoras e distribuidoras para o nosso curso de CPA 10, módulo 1. Então, vamos apenas relembrar aqui, visualizando o Sistema Financeiro Nacional, esse esquema aqui que resume como é que é a estrutura. A gente vai estudar essas instituições aqui que estão no sistema operacional, são fiscalizadas pelo Bacen, também pela CVM, e seguem as diretrizes do Conselho Monetário Nacional. Bom, para começar então, a gente vai estudar as corretoras. Elas são conhecidas como corretoras, mas na verdade o nome delas é esse daqui, Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. Outro nome também que pode aparecer é SCTVM. Então, a gente está falando das corretoras. Elas são instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações ou por cotas de responsabilidade limitadas e são supervisionadas tanto pelo Bacen quanto pela CVM. Primeiro ponto aqui, elas podem ser constituídas, então podem ter a constituição por duas formas societárias. A primeira é sociedade por ações, ou também chamada de sociedade anônima, e a outra é por cotas de responsabilidade limitada. Então, um detalhe importante esse daqui, porque a maioria das instituições que a gente estudou tinha que ser sociedade anônima. Aqui, a legislação permite tanto uma quanto outra. E isso para uma corretora e também para uma distribuidora, mas a gente já vai ver isso daqui a pouco. Elas exercem uma atividade intensa de intermediação, oferecendo serviços como plataformas de investimento pela internet, home broker, consultoria financeira, clubes de investimento, financiamento para compra de ações, é a chamada conta-margem, administração e custódia de títulos e valores imobiliários dos clientes, serviços. Então, tudo isso daqui que a corretora ela oferece, ela pode cobrar taxas ou comissões. Quer um exemplo prático de uma corretora? A gente tem a Bolsa de Valores, que é aquele mercado digital, aquele ambiente digital que reúne compradores e vendedores. Quando um comprador ele quer comprar uma ação, ele vai fazer isso através da Bolsa de Valores. Mas para acessar a Bolsa de Valores, ele vai ter que ter uma conta numa corretora. Ela que faz essa intermediação. O investidor ele vai mandar a ordem, a corretora vai pegar a ordem do cliente e vai lá e vai comprar a ação da Bolsa de Valores. Então elas fazem essa intermediação, além de oferecerem esses outros serviços, como consultoria financeira, clube de investimento, financiamento para compras de ações. Então ela permite que os investidores comprem ações mesmo eles não tendo esse capital, isso é chamado de conta-margem. Administração e custódia de títulos e valores imobiliários, ou seja, elas ficam com a custódia, com a guarda dos títulos que são comprados pelos investidores. E detalhe, essa forma que o investidor tem de utilizar a corretora para comprar ações, que nem eu coloquei ali no exemplo, isso é feito por plataformas de investimento que são chamados home brokers, certo? Indo além, então, além da sua atividade de compra e vendas de ativos para seus clientes, então além disso que eu coloquei para vocês, a sua atuação também abrange outras atividades. Elas também podem operar em bolsa de valores, mercadorias e futuros por conta própria, ou também por conta de terceiros, que seriam os clientes. Então elas mesmas podem comprar para elas nas bolsas. Subscrever emissões de títulos e valores mobiliários no mercado. Elas fazem a negociação de títulos que são vendidos por outras instituições. Elas estão subscrevendo, fazendo operações de underwriting. Comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros. Encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores imobiliários, que é aquela ideia que eu dei para vocês, de que elas guardam o título, mas o título pertence ao investidor. Exercer funções de agente fiduciário, intermediar operações de câmbio. Aqui, nesse último daqui desse slide, eu colocaria um pouquinho de atenção, porque as questões geralmente dizem que elas não podem fazer essas intermediações em operações de câmbio, quando, na verdade, as corretoras podem. Então, guardem bem esse tópico aqui, porque ele costuma cair. Continuando nas atribuições, nas atividades aqui das corretoras, ainda a gente tem instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento, emitir certificados de depósito de ações e cédulas pignoratícias de debêntures, praticar operações no mercado de câmbio, então, de novo, a gente falando de mercado de câmbio, de taxas flutuantes, praticar operações de conta-margem, realizar operações compromissadas
e praticar operações de compra e venda de metais preciosos no mercado físico, por conta própria ou então de terceiros. Renan, eu preciso decorar todas essas atividades aqui? Não precisa decorar, mas tem que entender qual que é a ideia da corretora, que ela oferece esses serviços que estão no mercado de investimentos. Então, muita coisa que se fala em investimentos é feito através de uma corretora, justamente porque ela faz essa intermediação entre o investidor e a bolsa de valores. E aí tem esses outros serviços que elas oferecem, né? Como por exemplo, esse daqui de instituir, administrar um fundo de investimento, clube de investimento e outras atividades. O principal é vocês entenderem essa lógica principal de que ela atua intermediando o cliente e os mercados de títulos de valores imobiliários. Bom, a gente estudou a corretora, agora a gente vai estudar a chamada distribuidora, que é Sociedade Distribuidora de Títulos de Valores Imobiliários, ou CDTVM. Conhecidas como distribuidoras, são instituições financeiras constituídas, eu até já adiantei, né? Sob a forma de sociedade por ações ou então por cotas de responsabilidade limitada. Em sua denominação social deve constar obrigatoriamente a expressão distribuidora de títulos de valores imobiliários. Acho que isso daqui não tem, né, para a corretora, mas a corretora é a mesma coisa, só que daí ela tem que ter essa expressão, corretora de títulos de valores imobiliários. Continuando, assim como as corretoras, as DTVMs, né, exercem uma atividade intensa de intermediação, pela qual geralmente também cobram taxas e comissões. Então tudo aquilo que a corretora faz, uma distribuidora também faz. E daí, Renan, eu te pergunto, qual que é a diferença de uma corretora para uma distribuidora? É só um nome. Hoje, pelo menos, é só um nome. As duas, elas fazem a mesma coisa. Por que então existem duas entidades diferentes com o mesmo nome, com nomes diferentes, mas que fazem a mesma coisa? Porque antigamente não era assim. Olha isso daqui. As distribuidoras eram diferenciadas das corretoras por não poderem operar diretamente nos ambientes e sistemas de negociação dos mercados organizados de bolsa de valores, razão pela qual concentravam seus esforços na distribuição de títulos, ou seja, elas faziam a distribuição de títulos porque elas não podiam operar nesses ambientes e sistemas de negociação dos mercados organizados. Só que isso mudou. Tá aqui, ó. Essa vedação, então essa proibição de atuar nesse mercado deixou de existir após a decisão conjunta do Bacen CVM em 2009, que autorizou as distribuidoras a operar diretamente nos ambientes e sistemas de negociação dos mercados organizados de bolsa de valores. Ou seja, isso daqui deixou de existir. Então, antes de 2009, existia diferença entre corretoras e distribuidoras. As distribuidoras, elas focavam aqui na distribuição dos títulos, porque elas não podiam atuar diretamente nesses mercados. Mas isso mudou quando houve essa decisão em 2009 e ambas agora elas fazem as mesmas atividades. O que difere uma da outra é só um nome. Então, tudo que a gente viu aqui das atividades das corretoras, inclusive intermediar operações de câmbio, isso daqui também vale para uma distribuidora. Bom, pessoal, atentem a esse ponto de que as duas podem intermediar operações de câmbio e que as duas elas não possuem atualmente diferença. O que a gente precisava saber desse conteúdo para CPA 10 era isso aí.